Momento do Discipulado. Todos precisam de um referencial espiritual. Eu quero focalizar isto, em especial todos os cristãos, cada cristão, todo cristão precisa de ter um referencial. E isto tem implicações muito importantes. Não existe cristão avulso. Cristão avulso, cristão sozinho, não existe. Deus tem um corpo só para Jesus. Ele é o cabeça. Todos que vão com ele ficar na eternidade têm que estar ligados a ele, estando ligados ao corpo aqui na terra. Há pessoas que pensam que podem ter um atalho, digamos, a mão, se soltar do braço, pegar uma cordinha e se ligar na cabeça pela cordinha. Há pessoas que pensam isso, que podem estar ligados ao cabeça sem estarem ligados ao corpo. Não pode. E o cabeça delega essa autoridade para pessoas. O corpo é de pessoas. Jesus, o cabeça, é uma pessoa. Em corpo que está a mão direita de Deus Pai, corpo glorificado, como nós vamos ter após o arrebatamento. Nós seremos transformados, seja por ressurreição ou por transformação no arrebatamento, para termos um corpo glorificado como o de Jesus. O corpo de Cristo é de pessoas. Cada pessoa aqui na terra que quer o Senhor precisa estar ligada aos outros. Há vários motivos para isto. Um deles é que nós precisamos de um modelo. Jesus é o nosso modelo, mas ele se reflete nas pessoas aqui na terra que são como colunas da igreja, líderes, pessoas que Deus quer que sejam visíveis aos que estão à sua volta. Hoje ninguém pode ver Jesus, ninguém sabe como é o rosto de Jesus. Essa ideia que é transmitida do rosto de Jesus, cabelos compridos, aquela barba escura, aquele jeito dele, isso não é necessariamente verdade. É uma criação dos artistas do Renascimento, lá por volta de 1500. Então, 1500 anos depois de Cristo. Quando os cristãos primitivos nas catacumbas de Roma desenharam Jesus, era muito diferente. Cabelos curtos. O apóstolo Paulo disse que é vergonhoso para o varão usar cabelo comprido, então certamente que Jesus não tinha cabelo comprido. A imagem de Jesus que temos hoje não é necessariamente aquilo que ele era realmente. O Pilatos, há documentos sobre isto, que Pilatos desejava conhecer Jesus, ele queria ter uma ideia de como era aquele de quem tanto ele ouvia falar. Interessante. Pilatos ouvia falar muito de Jesus, ele queria conhecer Jesus. O Herodes também. Interessante. Aquele Herodes, supostamente é o Herodes Agripa I, que morreu lá depois de ter matado o Tiago. E a Bíblia fala de um outro Herodes, há muitos descendentes de Herodes na Bíblia, mas o Herodes II era aquele que, perante ele, o apóstolo Paulo foi se defender, Agripa II. Bom, o rei Herodes queria também ver Jesus, muitos queriam ver Jesus. O Nicodemos foi de noite procurar Jesus. Lá em Jericó, o anãozinho foi procurar Jesus. O Zaqueu, ele queria ver Jesus. Muitos queriam ver Jesus. Eu pergunto, é importante você ver o rosto? Hoje ninguém vê o rosto de Jesus. O rosto de Jesus é para ser o meu rosto.
o seu, o de cada um de nós, que transmita paz, luz, transmita tranquilidade, serenidade. Deus quer que os homens vejam Jesus em nós. Nós somos a única Bíblia que as pessoas ao nosso redor podem ler, olhando para nós. Eles não vão olhar para Jesus, porque Jesus não está aqui, não vai aparecer para nenhum incrédulo. Quando ressuscitou, não apareceu para nenhum incrédulo, somente para os discípulos. E quando voltar, ele vai voltar para os seus. Quando ele descer em glória, será para julgar o mundo. Mas agora, ninguém vai ver Jesus senão através de você. Deus precisa que nós sejamos uma imagem correta de Jesus, sejamos semelhantes a Jesus para que o mundo veja Jesus em nós. Eu quero ser uma pessoa parecida com Jesus. Eu fico muito contente quando alguém olha para mim e tem uma imagem, uma ideia de como era Jesus. Certamente que 1000 vezes melhorado, mas eu quero ser como o meu mestre. De vez em quando alguém faz um filme e tem uma grande dificuldade em procurar alguém que se pareça com Jesus para fazer o papel de Jesus naquele filme. Eu, pessoalmente, não gosto de ver filmes que têm a imagem de Jesus. Enfim, mas eu sempre lembro isso. Nós precisamos de referenciais, líderes. No Antigo Testamento, o referencial era o templo. O templo era magnífico, suntuoso, era santo, a glória de Deus estava ali, depois saiu. Em Ezequiel, no capítulo 10, a glória de Deus saiu daquele templo para nunca mais voltar. E não voltou. É bom a gente lembrar isso no Antigo Testamento. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 5, o Salomão construiu o templo, levou muito tempo. Segundo o relato bíblico, ele terminou no 8º mês. E a festa de inauguração foi no 7º mês. Ou seja, ele antecipou a inauguração? Não, ele levou 11 meses. E só inaugurou no ano seguinte. Mas foi devagar, levando tudo, toda a mobília para dentro do templo e organizou tudo, botou os sacerdotes para louvarem a Deus. Quando tudo estava correto, os sacerdotes tocaram as trombetas e os levitas louvaram o Senhor. Então a glória de Deus desceu, a Shekinah do Senhor encheu o templo e o povo se prostrou, rosto em terra. Aquela glória enchia o templo, mostrando que o Senhor aceitou aquele templo e santificou aquele templo. E ele falou isto depois para o Salomão, que ele aceitou. E aquele templo passou a ser um referencial. Depois, muitas pessoas vieram do mundo inteiro buscar Deus naquele templo. E isso é, para nós, um modelo para nossos dias. Não existe um templo, assim, de material, de pedras, terra, areia, madeira. O templo somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 de Pedro 2,5 nos diz que nós somos a casa de Deus, onde Ele habita dentro de nós. Nós somos o referencial, nós somos o templo para a habitação de Deus em espírito. E as pessoas precisam vir a nós. Todo cristão precisa de ter pessoas que sejam referenciais espirituais. Todo cristão precisa de um grupo, uma reunião, uma localização dessas pessoas. Aquilo vai ser o santuário para você, onde aquelas 2, 3 ou meia dúzia, 10, 20, 50 pessoas se reúnem. Ali vai ser um santuário para Deus, que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no meio dos louvores do seu povo. Habita onde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome. Você entende isto? Todo cristão precisa de ter um referencial. Então eu diria o seguinte:
Alguém pode aprender o seguinte: aquela reunião só de 2 ou 3, eu posso faltar semana que vem ou na outra semana, eu marco com eles depois uma outra reunião, são só 2 ou 3. Meu irmão, são 2 ou 3 em nome do Senhor. Deus está ali, ali é o templo para você, ali é o referencial de Deus, e você deve honrar a reunião daqueles 2 ou 3, de onde você faz parte. Não trate aquilo de qualquer maneira, porque são só 2 ou 3. E nem queira achar que uma reunião com 1000 pessoas é melhor e mais espiritual do que aquela com 10. Quando Deus está presente, aquele local, aquele ambiente, aquela reunião se torna o santuário de Deus. Jesus explicou isso para a mulher samaritana em João, no capítulo 4. Não despreze a reunião dos 2 ou 3 onde Deus está. Você estará desprezando o próprio Deus. Cuidado, todos precisam de um referencial. É o segundo mandamento, dar culto a Deus, tenha um compromisso. Tenha uma reunião, um compromisso, onde as pessoas que representam Deus para você estão reunidas, aquilo passa a ser para você a coisa mais importante. Você vai largar qualquer outro compromisso por aquele, por causa de Deus que está ali. Não trate com desrespeito quando a reunião é de poucas pessoas. Só porque são 2 ou 3, eu posso chegar atrasado a hora que for, ou não ir, eu vou em outro dia. Não, não, não. Deus está ali representado por aqueles 2 ou 3, entenda isso. Todos precisam de ter um referencial. Aquela reunião, aqueles irmãos, quando se reúnem, vão ajudar você a cumprir o segundo mandamento, dar culto a Deus, para não dar culto a ídolo nenhum. Cuidado, isso é mandamento de Deus. Tenha uma reunião, um culto que você valorize como a coisa mais importante da sua vida por causa da presença de Deus. Se são só 2 ou 3, não desmereça por causa disso. Deus está ali. Entenda isto.